hoje a gente vai falar sobre duas alterações da fossa posterior, dois diagnósticos diferenciais que a gente tem que fazer, que muitas vezes vocês vão ver a imagem, talvez vocês achem muito parecido, talvez vocês achem que não vai fazer muito sentido, mas enfim, dois pontos que a gente tem que observar dentro dessa análise do cerebelo. Então, é uma ressonância magnética, o paciente chegou com uma história de vertigem, de alteração de equilíbrio. Então, a alteração de equilíbrio e vertigem pode estar muito relacionada às condições do ouvido interno, né? As labirintites, as alterações dos otólitos, a doenças periféricas, vamos dizer assim, que vai estar muito relacionado ao otorrino. Outras alterações de equilíbrio, e a gente está falando mais de ataxia de marcha, né? Aquela base alargada, enfim, aquela dificuldade de andar de outra forma que é diferente da alteração do equilíbrio em si, a gente pode ter relacionadas às doenças da fossa posterior. E aí isso vai aparecer muito na emergência como uma doença que pode ficar ali no meio, né, no limbo entre quem vai tratar, mas é importante a gente identificar porque os AVCs de cerebelo existem. Então aqui a gente está vendo uma sequência FLAIR, é um paciente em torno de 50 anos, então paciente jovem, e a gente já vê um ventrículo um pouquinho gordinho. O que chama aqui supratentorial chama atenção, né? A gente vê um ventrículo um pouquinho gordinho, ele já tem um pouco de gliose a mais do que a gente espera, todas essas áreas de hipersinal na região frontal, nas regiões parietais, periventricular. E o que chama atenção é que esse ventrículo ele parece estar um pouquinho mais gordinho, né? Tá meio forçado ali. E toda essa alteração periventricular pode não ser real, pode não ser gliose, pode ser alguma coisa que está acontecendo agora. E quando a gente chega aqui na fossa posterior, a gente vê que tem um aumento nessa região do cerebelo, à esquerda, com uma alteração de sinal, você tem o quarto ventrículo fechado, o aqueduto cerebral está fechado. Se a gente olhar na sequência T1, é a sequência que a gente adquiriu no plano sagital, então como é que eu sei que é T1? Tem hipersinal na substância branca, tem isosinal no córtex. E aí, quando eu olho aqui, toda essa área que está com hipossinal é a área que eu tenho hipersinal no FLAIR. Mas o que isso determina? Isso determina o efeito de massa. Eu estou jogando a tonsila um pouquinho aqui para baixo, eu estou fechando o quarto ventrículo, estou reduzindo a amplitude do aqueduto cerebral. E aí, consequentemente, eu vou fazer uma hidrocefalia supratentorial. Então, além de sintomas cerebelares próprios, eu posso ter sintomas na emergência de alteração de pressão intracraniana. Quais são esses principais sintomas? Muitas vezes são vômitos, dor de cabeça, a visão pode ficar um pouco turva por causa da hipertensão intracraniana, prejudica lá a alteração do nervo óptico mesmo. Então, a gente pode ter alguns comemorativos relacionados à síndrome de hipertensão intracraniana. Então, é importante a gente conseguir definir isso. Quando a gente olha aqui no sagital, essa imagem ficou bem caprichosa, a gente vê que você desenha essa alteração. É importante a gente ter noção dessa margem de lesão. Qual é um diagnóstico diferencial importante que eu tenho que fazer aqui? Um tumor. Será que isso é um tumor que estava crescendo nesse cerebelo? E uma das coisas que vai principalmente me ajudar na definição disso é o quão agudo tem sido esses sintomas. Então, se é um sintoma que começou em 24 horas, eu não vou pensar que é um tumor, eu vou pensar que é alguma coisa vascular. Se é um sintoma que vinha acontecendo e pode ter piorado nessas 24 horas, a gente pode pensar realmente que o tumor cresceu e descompensou em algum momento, ou que aconteceu alguma coisa dentro daquele tumor que fizesse com que ele tivesse um crescimento aumentado subitamente. Tipo uma degeneração necrótica, tipo uma degeneração hemorrágica. Às vezes a gente vê isso. Só que aqui, a gente consegue desenhar. Pode ser um tumor infiltrativo? Pode, mas a gente está vendo que é um território específico de uma artéria, de uma das artérias cerebelares. A gente está vendo muito bem definido isso aqui. Então tem que pensar na hipótese de ser realmente uma alteração de origem isquêmica. E aí qual é a sequência que a gente vai destacar para ver as alterações isquêmicas? A sequência de difusão. O que a difusão vai ver? Vai ver difusão restrita. Lembra que para a gente ver difusão restrita, a gente precisa de um par de análises, né? Eu olho a sequência de difusão, que é essa aqui, uma sequência T2. Então, eu olho a difusão aqui, estou vendo a difusão brilhando, e eu vou olhar em conjunto o mapa de ADC. E o mapa de ADC, para eu falar que tem difusão restrita, ele vai ter que se mostrar como? Com hipossinal. E o que quer dizer esse hipossinal, essa difusão restrita? Quer dizer
que eu tenho o edema citotóxico. Então, quando a gente janela aqui para ver o mapa de ADC, lembra que o mapa de ADC parece um T2, o líquor vai brilhar, mas ele tem uma definição espacial muito ruim, ele é essa janela assim meio granulado, meio pixelado mesmo. É só para a gente confirmar que o que brilha na difusão, que é hiperintenso aqui, é hipointenso aqui. Então, se está hipointenso ó, em relação ao restante do córtex cerebelar e em relação ao restante do córtex cerebral, eu posso confirmar que eu tenho difusão restrita. E difusão restrita é igual a edema citotóxico. E o que o edema citotóxico significa? Que por algum motivo entrou em falência a homeostase de sódio e de potássio na célula e eu tenho um acúmulo de água intra e extracelular. E esse acúmulo de água intra e extracelular pode ter vários contextos, mas o mais significativo é o de isquemia, ou seja, teve uma interrupção aqui de fluxo sanguíneo e eu vou ter uma isquemia cerebelar. Ah, mas e se isso aqui fosse no cérebro, ia ser diferente? Não, ia ser exatamente igual. E a gente tem que lembrar que todos os infartos de artérias maiores, como a gente está vendo aqui, eles têm esse aspecto em cunha, né? Então ele vai fazer toda a ponta com a base ampla aqui, essa base que está em contato com a dura, que é uma base mais ampla. Lembra aqui que até a tonsila cerebelar está isquemiada, então tem um risco também grande de herniação e, como eu já tenho aqui, de compressão, tanto do tronco cerebral quanto com essa herniação, né, comprimo tanto a transição bulbomedular quanto o restante do tronco cerebral. E só para a gente olhar bem essa questão da herniação, a gente pode optar por avaliar a lesão num plano coronal, ó, repara como ela faz um efeito de massa, como ela está praticamente localizada somente no córtex cerebelar, desenhando essa região, expandindo as tonsilas cerebelares, reduzindo a amplitude dos sulcos que existem ali e herniando, insinuando essa tonsila através do forame magno e determinando compressão sobre as estruturas adjacentes. Então, um aspecto bem característico de isquemia, onde a gente tem que suspeitar, porque está vendo o hipersinal no flare, onde a gente tem que confirmar essa questão de ser o edema citotóxico por provável origem isquêmica na difusão, com a difusão restrita, olhar o DWI, o trace, a difusão e o mapa de ADC, avaliar no T2 esse efeito expansivo e compressivo que pode ter e lembrar das complicações que a gente vai ter lá na fossa supratentoriais, relacionadas à compressão da drenagem ventricular. Ó, como isso aqui está reduzida a amplitude, aqui a gente era para ver um líquidozinho branco, como a gente começa a ver aqui de líquor, ó, isso aqui é um T2, e aí eu estou vendo completamente fechado, e portanto eu já cursando com uma hidrocefalia supratentorial, e isso pode associar ao paciente sintomas de hipertensão intracraniana também. Então esse mesmo sintoma pode aparecer agudamente no paciente com AVC, pode aparecer cronicamente num paciente com um tumor de cerebelo, com um tumor de ponte, que também leve a compressão do fluxo licórico habitual. Então, crianças também podem ter isso, né? É comum a gente ouvir que criança com tumor de fossa posterior chega na emergência com sinais e sintomas de hipertensão intracraniana. A anjo, ela vai ajudar muito pouco a gente identificar o vaso nos infartos cerebelares. Lembra que todos aqueles protocolos que a gente estuda estão muito voltados para trombólise e para o tratamento com retirada do trombo, né, trombectomia dos AVCs supratentoriais. A gente tenta aplicar isso o máximo possível para os infratentoriais também, mas ainda precisam de estudos mais específicos para avaliar como tem que ser feito o tratamento dessas abordagens dessas lesões. Qual é o principal problema? Ali, a gente sabe que tudo que acontece na fossa posterior a gente tem que ficar de olho e tem pressa. Tem pressa porque ela faz um efeito compressivo muito rápido, como a gente está vendo nesse caso. Então, fazer o TOF vai ser uma relativa perda de tempo, porque a gente não vai conseguir ver a AICA e a PAICA, que são muito fininhas aqui, que são duas artérias que vêm para esse território cerebelar e drenam ali. A gente vê melhor a artéria cerebelar superior, que é a que sai junto com a artéria cerebral posterior,
mas a gente pode ter uma noção como um todo de como está essa vascularização do paciente e se tem risco de ter algum outro evento, né? Se eu tenho uma doença de carótida importante, se eu tenho uma doença de artéria basilar importante, enfim, se eu tenho outras doenças vasculares que me sugiram isso. Mas é um exame que, por exemplo, a ressonância na fase aguda não tem muita indicação de ser feito, porque ela também não vai ser terapêutica, né? Ela não vai determinar que tipo de terapia a gente vai conseguir fazer ali, mas muitas vezes os pacientes, quando estão logo depois dessa investigação, eles acabam fazendo um TOF, é uma sequência sem contraste, então ela leva uns 5 a 6 minutos, é uma coisa mais prática de fazer e já se tem uma noção de como está o padrão de vascularização. Nessa fase aguda, injetar o contraste para definir a lesão não vai ajudar muita coisa, né? Aqui uma reconstrução coronal do TOF que a gente está vendo passar aí. Injetar o contraste na fase aguda não vai ajudar muito. Por quê? Porque normalmente o AVC isquêmico nessa fase de edema citotóxico com restrição à difusão, ele não vai ter captação de contraste. Então a gente não tem essa necessidade de administrar o contraste para ajudar a caracterizar a lesão, né? O AVC com subagudo, né, com mais de 10 dias, idealmente com 15 dias, é que começa realmente a ter captação de contraste e aí vale injetar para configurar melhor, principalmente se houver dúvida diagnóstica, se aquilo ali realmente foi um AVC que tem cara de AVC subagudo ou tardio. E agora, deixa eu mostrar um outro casinho aqui para vocês fazerem a importância desse diagnóstico diferencial. Bom, então esse outro caso aqui é uma paciente que também tem um pouco mais, 60 anos, e que tem sintomas cerebelares de longa duração. E a gente está vendo aqui a primeira oportunidade de ressonância que essa paciente teve. E a gente olhando aqui já a região supratentorial, o que a gente vê? Também múltiplos focos de hipersinal ali subcorticais, frontoparietais, que podem estar relacionados à gliose. Ok. A gente vê uma alteração de sinal difusa aqui na substância branca periventricular e tem um ventrículo que é um pouquinho mais gordinho também, mas para 60, 65 anos, às vezes a gente já começa a ver dessa forma. E vindo aqui para a fossa posterior, a gente vê que tem uma alteração no hemisfério cerebelar esquerdo, do mesmo lado que a gente acabou de ver. Só que repara que a gente não tem aquele efeito compressivo tão significativo. Eu estou vendo o aqueduto aqui, né, pretinho, aberto. Opa, aqui. Estou vendo aberto, e aqui eu estou vendo com esse hipersinal, porque é o turbilhonamento do fluxo, eu estou vendo já sinais de turbilhonamento, deve ter alguma compressão ali razoável, mas não que determine hidrocefalia, porque depois volta a abrir aqui e o quarto ventrículo está relativamente aberto. Mas existe sim uma alteração estrutural aqui no cerebelo. Existe uma área de hipersinal, existe uma área que está aumentada em relação ao contralateral, que está parecendo sim com o que a gente acabou de ver, uma área de hipersinal. Quando a gente põe no sagital T1, se vocês lembrarem o sagital T1 do outro caso, ele respeitava muito aqui o córtex, né? O córtex cerebelar. Aqui a gente está vendo que é uma lesão superior e não inferior, como era a outra. Mas é uma lesão que tem uma característica um pouquinho diferente, né? A gente olha, ela não está naquela interface córtico-subcortical. Ela parece que ocupa um espaço ali que não está respeitando aquela linha do córtex que a gente desenhou. E ela é uma lesão heterogênea. Eu tenho áreas que são mais hipointensas e menos hipointensas. Parece que são áreas císticas, né? Quando eu chego aqui para o meio, eu tenho a sensação de que é uma área de malácia. Eu tenho perda tecidual com alargamentos císticos ali. Será que já foi um AVC que ficou ali? Quando é um AVC que já aconteceu, a gente tem esse aspecto de formação expansiva, de ocupação de espaço? Não, a gente deveria ver um aspecto retrátil de puxar as estruturas e não de expandir as estruturas. Aqui talvez eu tenha uma sensação de que está puxando isso, mas na outra parte não. E aí eu vou na difusão e eu vejo na difusão, por exemplo, que eu tenho sim uma área importante de hipersinal. Poxa caramba, eu estou achando que não é difusão e agora ele vem restringir, mas será que isso aqui realmente é restrição à difusão? Quando a gente usa, lembra que para isso a gente vai ter que olhar o mapa de ADC em conjunto? E quando a gente vê o mapa de ADC, ele tem que estar hipointenso. E ele não está hipointenso. Lembra do outro que ficou bem pretinho em relação ao resto do parênquima? Esse aqui, ó, tá discretamente hiperintenso em relação ao resto do parênquima. Ele tá mais hiperintenso em relação ao parênquima cerebral, aqui em cima também. Então, eu não tenho restrição à difusão.
Então, número 1 aqui, para vocês já perceberem o que pode acontecer com a difusão. A difusão é uma sequência T2. Então, tudo que brilha no T2 vai brilhar na difusão também. Por isso que é importante a gente confirmar os achados com o mapa de ADC. Porque, como brilha muito no T2, brilha muito na difusão, mas não vai restringir, ou seja, não vai ficar hipointenso na ADC, que é a marca, que é o carimbo da restrição à difusão. Então, a gente está vendo aqui, ó, muito brilho, um sinal heterogêneo que a gente já tinha percebido no T1, tem mais áreas que parecem mais císticas de permeio, que seguem essa distribuição das folias cerebelares, mas de uma forma desorganizada, de uma forma espessada, de uma forma bruta, né? Vamos dizer que esse cerebelo é como se ele tivesse se formado meio bruto. Ele não fez aquela organização bonitinha que a gente esperava de folias cerebelares e de relação córtico subcortical mesmo, que a gente também vê no cerebelo, como a gente vê no parênquima cerebral normal. Então, existe uma alteração morfoestrutural aqui nesse cerebelo esquerdo que não tem restrição à difusão e que a gente pode fazer o contraste venoso pensando numa alteração tumoral, talvez. Será que isso é um tumor infiltrativo que está destruindo? Ó? Mas eu não tenho nenhum tipo de realce. Lembrar que realce é sempre na sequência T1, então é um T1 pós-contraste aqui. A gente está vendo um realce habitual dos vasos aqui do plexo coroide, da dura, dos seios venosos aqui posterior, das regiões aqui do seio cavernoso e do cávum de Meckel, mas eu não vejo realce aqui nessa área de lesão, não tem nada. Então, muito bem. Eu tenho uma área de desorganização, que eu não tenho difusão restrita, que eu tenho muito hipersinal no T2, e vamos olhar a sequência SWI, que é a sequência de suscetibilidade magnética. O que eu estou procurando aqui? Se eu tenho depósito de cálcio, ou seja, se eu tenho calcificação de permeia lesão, ou se eu tenho depósito de ferritina ou hemosiderina, ou seja, se eu tenho sinais de sangramento anterior aqui nessa lesão. Então, quando a gente vê aqui, ó, para cima, é desse jeito que a gente tem que ver. Então, SWI ou em outras máquinas que tem um pouco menos de definição, se chama T2 estrela. É de novo uma sequência que vem do T2. Então, se vem do T2, o líquor brilha. E a gente vai ver o aspecto venográfico da lesão, das estruturas. A veia, ó, fica muito pretinha. Por que eu sei que é veia? Porque a veia tem menos oxigênio e isso faz com que a conformação do ferro que está lá dentro da hemácia mude e eu consigo ver com mais artefato de suscetibilidade magnética, como a gente chama. Ou seja, eu vejo mais preto. E quando o ferro está solto no parênquima, como numa fase de sangramento, ele fica ali no parênquima retido ou sendo absorvido pela micróglia, a gente vê o depósito de ferritina ou de hemosiderina, que aí é a nova conformação do ferro, né, que sai do +2 para +3, enfim. E a gente vê um depósito mais significativo e a gente vê um foco, a área marcada ali naquela região. Então aqui eu não estou vendo nada, ó. Eu estou vendo o hipersinal aqui. Continua com hipersinal, ele é T2, então ele vai ter hipersinal e eu não tenho hipossinal. Repara até que aqui no núcleo denteado desse lado, ó, normalmente a gente tem depósito de ferro e hemosiderina, com o tempo isso acontece e a gente já nem localiza mais isso aqui, mostrando que provavelmente também tem um acometimento do núcleo denteado desse lado, que está envolvido por essa lesão. Então isso é uma alteração bastante rara, não é comum da gente ver, mas é muito característica quando vocês virem esse aspecto. É uma lesão que a gente não deve necessariamente se preocupar como alguma coisa maligna, mas manter o controle, porque ele tem um crescimento lento e isso pode fazer com que aconteça uma hidrocefalia obstrutiva. Então o nome disso aqui é Lermite-Duclos. É uma doença, a organização, né, a classificação de tumores cerebrais ainda classifica como um tumor grade 1, tipo 1. Então, um tumor de baixíssimo grau, a gente não tem risco de malignizar. A gente conhece como gangliocitoma do cerebelo. E, na verdade, muita gente acha que isso é um amartoma. O que é um amartoma? É uma estrutura toda emaranhada, que é a marca de malformações, de alterações de migração. É como se fosse uma displasia cerebelar. A gente fala muito de displasia cerebral quando quer falar em crise convulsiva, por exemplo, e aí fica muito claro da gente entender na nossa cabeça que é o neurônio que não saiu lá da placa quadrigeminal, não conseguiu migrar perfeitamente até o córtex.
e, portanto, ele fica ali pelo meio do caminho, ele espessa o córtex, e se ele faz umas alterações e a gente vê, né, essas áreas de espessamento, então você pensa em displasia, mas a gente não fala muito em displasia cerebelar. E isso aqui, por alguns autores, é encarado como uma displasia cerebelar. Normalmente está associado a uma síndrome, que pode ter outros tumores associados, com uma mutação genética específica, principalmente quando ele tem um diagnóstico assim nos pacientes mais velhos. E na verdade a gente se preocupa aqui por conta da possibilidade de hidrocefalia obstrutiva, e a gente se preocupa também em manter o rastreio nesses outros locais que podem aparecer tumor, como mama e tireoide, por exemplo, entre outros lugares. Se for pequeno, se tiver muito sintoma, dá para retirar. Grande já fica mais difícil você fazer a ressecção, só que tem que lembrar de fazer essa pesquisa genética. Se tiver alteração genética associada, ele pode recidivar. Então, muitas vezes o tratamento vai ser temporariamente curativo, que tem chance de recidiva, porque, enfim, existe a malformação genética lá determinando essa alteração. Então, hoje a gente falou de duas estruturas cerebelares, de duas lesões cerebelares completamente diferentes, uma de origem isquêmica, uma de origem tumoral, um tumoral barra genético, barra embrionário, barra displásico, enfim, tem muitas questões envolvidas ali no Lermite-Duclos, mas o aspecto de imagem pode ser bastante semelhante, as complicações iniciais são iguais, de obstrução supratentorial, hidrocefalia, mas a gente tem também que pensar nos sintomas cerebelares que podem acontecer, e nessa questão do AVC cerebelar se apresentar na emergência como uma fonte, né, de sintomas que não ser confundido e não ser esquecido dentro dos sintomas que podem estar relacionados ao ouvido, ao funcionamento do ouvido interno, como tonteira, vertigem, perda de equilíbrio, enfim, não atribuir somente a alterações periféricas e não alterações centrais, né?